Nossa igreja completou, já no dia 12 de agosto, 158 anos em solo brasileiro. Nós contamos do dia que chegou ao nosso país um missionário americano, Asbel Green Simonton. Ele veio pela igreja americana e veio trazer o evangelho à nossa terra, à nossa pátria. Havia muitas barreiras aqui para o protestantismo. Havia muita dificuldade, havia muita perseguição. Mas Deus trouxe este homem, Deus o sustentou, a sua vida, a sua família. Por pouco tempo que aqui passou, porque, sabe, depois que veio para o Brasil, morreu muito rapidamente. Mas ele conseguiu plantar aqui uma igreja que tem sido forte, que tem crescido, que tem alcançado cidades, povos, que tem sido uma voz proclamadora do Evangelho, com fidelidade à palavra de Deus, por estes anos todos, e que já auxilia, que já assiste campos missionários em outras nações da terra, muitas outras. A nossa igreja tem participado dessas ações com a IPB, a Igreja Presbiteriana do Brasil, no auxílio do sustento de campos missionários e de missionários também, no Brasil e em outros países. E nós glorificamos muito a Deus na vida da nossa igreja, tudo aquilo que ela tem sido para o Senhor. No primeiro encontro nosso aqui, no mês de agosto, nós falamos sobre a igreja, uma gente que é abençoada por Deus, mas uma gente abençoadora. É o comprometimento nosso de abençoar a cidade onde a gente está, o vizinho, o amigo, o familiar, né? O colega de trabalho ou de escola. Deus nos envia como sal da terra, como luz do mundo. Ele nos abençoa, mas Ele quer que sejamos abençoadores. Depois, domingo passado, nós falamos sobre a igreja enfrenta problemas. A igreja, não tem igreja que não enfrente problemas. E mencionamos alguns, há muitos outros. Mas nós mencionamos alguns para lembrar, né, dos nossos erros, dos nossos defeitos, das nossas falhas, na nossa humanidade, às vezes na nossa vontade. Mas a igreja, mesmo assim, ela caminha, mesmo assim, ela segue firme, segue radiante, segue gloriosa. Porque não é por nós, irmãos, mas é pelo Deus que nos chamou e pelo Deus que nos sustenta. Então a nossa reflexão hoje, ela vem dentro dessa direção. E eu sempre tenho feito alguns links aqui entre a igreja, a nossa igreja hoje, a Igreja Presbiteriana do Brasil, e a Reforma Protestante, porque foi um momento importante para a igreja, o momento da Reforma Protestante. E esse ano a Reforma completa 500 anos. Uma marca grandiosa também na história. Mudou muita coisa, a igreja revitalizou muitas ações, voltou à Escritura e por isso reviu muito o seu pensamento, a sua forma de ser, a sua presença na sociedade, a sua fé até, seus princípios quanto à salvação, quanto à eternidade, quanto por vir. E há uma expressão da reforma que eu quero usar hoje também. Semana passada eu usei igreja reformada, sempre reformando, para lembrar que é sempre preciso rever, pelos erros que podemos cometer, pelas falhas que podem às vezes surgir. Hoje, deixa eu ver, o tema vai ser um outro. Igreja só pela graça. Há uma expressão da Reforma Protestante que nós chamamos de as 5 solas. E uma delas é só pela graça de Deus. A igreja, ela existe porque Deus manifesta junto à igreja a sua graça. E é assim desde o início do tempo da igreja. O ser humano por si só, ele não chega nem mesmo à compreensão exata do Evangelho. Ele não consegue nem mesmo discernir quem é Jesus de verdade. E nós vamos verificar isso hoje, a graça de Deus atuando na vida, na história do ser humano, no decurso dos anos e do tempo, como já atuou na minha e na sua, para poder demonstrar que de fato Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E aí eu tenho esse versículo aqui primeiro, de Romanos 5, 20, a parte B, que nos diz assim: onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. O pecado entra na história da humanidade com Adão e Eva, na quebra da aliança no jardim do Éden, no início
da história. E daí por diante ele vai tendo influência negativa, medonha, grandiosa. Ele vai trazendo um crescimento numa intensidade avassaladora nas decisões, nas ações, nas escolhas e na história. E com os danos do pecado, e em razão dos danos do pecado, veio o salário do pecado, que é a morte. E aí a Bíblia vai olhar para todo ser humano e vai declarar de que todos pecaram. Não há quem não peque, não há quem não erre, não há quem não cometa um erro, uma falha, não há quem não desobedeça a Deus em algum momento. E porque todos pecaram, estão destituídos, estão afastados, estão impedidos de receber e de contemplar a glória de Deus. Mas Deus, com seu grande amor, com que nos amou, vem ao nosso encontro em Cristo. A graça de Deus se manifesta. Graça, às vezes, irmãos, resumido no seu significado como um favor não merecido. É Deus concedendo ao pecador, que merece a punição, a morte eterna, o castigo, Deus concedendo a oportunidade de viver, de ser perdoado, oferecendo aquilo que nós não merecíamos, mas Ele, pelo seu grande amor, nos dá. E Ele faz isso em Cristo, e nós vamos então poder caminhar e perceber que se não fosse a graça de Deus, eu não poderia crer. Se não fosse a graça de Deus, eu não poderia exercer a fé que creio. E se não fosse a graça de Deus, mesmo que eu me esforçasse, que eu me empenhasse, que eu buscasse ser a melhor pessoa desse mundo, eu não veria os meus pecados justificados, em momento algum. Porque não há nada que eu possa fazer que, de fato, justifique alguns dos meus erros diante de Deus. Os pecados que eu cometo, os erros que eu cometo, eles não são perdoados por uma bondade que eu pratico. Então é pura graça de Deus. A igreja existe porque a graça de Deus se manifesta junto à minha vida, junto à sua, junto a toda a igreja em todo tempo. Nós seres humanos gostamos de quê? Gostamos de contar das nossas conquistas. Quando você alcança algum prêmio, quando você alcança alguma meta, algum alvo que você programou, você vai, às vezes, rasgar o verbo, né, e falar do quanto você é bom, do quanto você faz bem feito, do quanto você é capaz. O ser humano, ele gosta de contar das suas conquistas, de rasgar o verbo, né, de gabar o toco. Você já ouviu essa expressão? É uma expressão mineira, né? Diz assim: coruja que gaba o toco, cai dele. Falando que às vezes a gente gosta de contar como nós chegamos lá, né? Todo o esforço que fizemos, toda a capacidade que temos, toda a sabedoria, todo o poder. Mas a igreja, ela não existe pela nossa capacidade. Se fosse por nós, ela estaria falida, já teria sido destruída, já não existiria mais. Mas ela existe pela graça de Deus, que nos sustém, que nos assiste. Muitos seres humanos, ele acredita que ele pode chegar ao céu sozinho, por seu esforço, por seu empenho, por sua bondade, pelas esmolas que dá, pelas muitas vezes que vai a um templo, pelo cumprir de muitos rituais, pelo realizar de sacrifícios de purificação. Porque o ser humano gosta de acreditar que é ele, e não gosta de depender de ninguém, nem mesmo de Deus. Então, se eu puder chegar no céu por mim mesmo, melhor. Mas a igreja, irmãos, ela alcança a salvação, e nós somos salvos só pela graça de Deus. Vamos ler junto esse texto. É um texto que nos ajuda a fundamentar que a nossa salvação não é algo que nós conquistamos. Herdar os céus, participar do reino de Deus, se tornar filho de Deus, filha de Deus, não é algo que você conquista por qualquer atitude.
Vamos ler juntos? Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos nos nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele, nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Paulo é muito claro nesse texto aos Efésios, nessa orientação. Ele está falando de como ele foi alcançado com a salvação. Nós conhecemos a história de Paulo, nós conhecemos como Paulo foi contrário ao Evangelho, nós conhecemos como Paulo, como um bom judeu, acreditava que ele podia até alcançar a salvação pela obediência à lei, a obediência aos mandamentos. Nós percebemos que o judaísmo, ele prega e anuncia de que se o sujeito, ele cumpre os rituais, ele se esforça por obedecer os mandamentos, e ele procura ter uma boa conduta, ele é aquele judeu que deve ser aplaudido, como a sociedade aplaudia fariseus, que oravam na praça pública, que davam esmolas, que frequentavam o templo, que cumpriam todos os rituais, que participavam de todas as festas religiosas, como que se essas ações, esse esforço, esse empenho, pudesse trazer para eles a oportunidade de ser filho de Deus, de herdar os céus. Alguns judeus extremos, extremistas, que acreditam que vão herdar o céu se encherem o seu corpo de bomba e de cometerem algum ato terrorista em favor de Alá, em favor da nação. Há muçulmanos se espalhando o mundo afora, acreditando que vão herdar de Deus um harém de lindas mulheres, de belas donzelas, se derem a sua vida por um ato até terrorista, em nome de um Deus no qual creem. É como se o ser humano tivesse condição de alcançar esta salvação, essa eternidade, esse céu de gozo, de paz, pelo seu esforço. O apóstolo Paulo está dizendo, pela graça de Deus, e somente pela graça de Deus, somos salvos. Não é algo que nós podemos alcançar, conquistar. Não é algo que vem de nós, do nosso esforço, do nosso empenho, da nossa dedicação. É algo que vem de Deus. É um presente de Deus, é uma dádiva de Deus. Não por obras. No tempo da Reforma Protestante, muito se pregava na igreja sobre a possibilidade de alcançar a salvação por obras, pelas boas obras, pelo bom comportamento. A igreja pregava que, se você for bonzinho, Deus jamais vai te negar o céu. E ser bonzinho implica em vir à igreja, e ser bonzinho implica em dar o seu dízimo, e ser bonzinho implica em andar em obediência às suas autoridades, porque a igreja também servia ao império, servia o movimento político, a força política dominante. A igreja pregava até que você pode alcançar perdão, graça de Deus, se você comprar da igreja a indulgência dos santos, porque a igreja tinha gente tão santa, tão preciosa, tão sem pecado, que ao morrer essa gente, eles deixaram um cofre cheio de santidade para a igreja oferecer àqueles que não são tão santos assim, que não foram capazes de fazer o suficiente. E eles vendiam as indulgências e o Papa escrevia uma bula papal dizendo, estão perdoados os seus pecados. E acreditava-se e anunciava-se que a cada moeda que caía no cofre da igreja,
uma alma era livre do purgatório, porque você podia confessar até pecados dos seus antepassados, e a igreja daria para você o valor do custo do perdão. Se você pagasse, estariam livres para herdar a salvação, comprada pelos seus recursos, pelo seu dinheiro. Salvação, irmãos, é graça de Deus. A igreja anunciava que conduzia pessoas aos céus pelo cerimonial do batismo. Então você veio, você é membro de uma igreja reconhecidamente evangélica, você foi batizado por aspersão, ou por imersão, ou por efusão, como foi o nosso Senhor Jesus, no Rio Jordão. E pelo fato da igreja te receber e ministrar sobre a sua vida, sobre a sua cabeça, o batismo, e derramar um pouco ou muita água em você, está garantido os céus. E usavam da expressão bíblica de que o que a igreja ligar na terra, terá sido ligado nos céus. E a mesma igreja que te põe lá, é a igreja que pode te excomungar por algum delito contra a igreja, te chamar de herege e dizer, você não participa mais dos céus. Está destituído o seu terreno celestial, você perdeu a sua herança eterna, e você foi excomungado, excomungada, por algum delito, por algum crime grave contra a igreja. Então, dando, às vezes, para a instituição aquele pensamento, nós podemos salvar, nós podemos colocar no céu, nós podemos dar o direito de vida eterna para alguém, basta a gente batizar essa pessoa, e ela seguir nos princípios da nossa instituição eclesiástica, porque enquanto ela seguir assim, nós não vamos excomungar, e vai estar garantido para ela uma mansão celestial. Então a reforma se levanta, dizendo, não, a nossa salvação é fruto da graça de Deus, se dependesse de nós, nós continuaríamos perdidos, se dependesse de nós, nós continuaríamos mortos nos nossos delitos e pecados. O que um morto pode fazer por ele mesmo? Nada. Então a reforma levanta essa bandeira graciosa, fiel às Escrituras, de dizer, a nossa salvação é presente de Deus, é Deus concedendo uma graça, um benefício que nós não merecíamos os céus, nós não alcançaríamos os céus por nós mesmos, não é por obras, a nossa obra não vai nos dar a eternidade, não vai remir os nossos pecados, não vai trazer para nós a oportunidade de vivermos eternamente com Deus, de voltarmos ao paraíso, porque somos pecadores, somos falhos, somos desobedientes, e ninguém é bom o bastante, porque um só pecado já nos destitui da glória de Deus, da graça de Deus, nos tira dos céus, e nos lança no inferno de perdição. Então a igreja, ela existe pela graça de Deus, você é salvo, você se torna cidadão do céu, e membro do reino de Deus, e herdeiro da graça de Deus, e é considerado filho de Deus, porque você exerce a sua fé em Cristo. A graça de Deus se manifesta em Jesus, a graça de Deus vem dos céus para nós, é o Emanuel, é o Filho de Deus que habitou entre os homens. Nós estamos acostumados a ver deuses que exigem de nós sacrifícios. Os deuses criados pela imaginação humana pedem sacrifícios, pedem culto, pedem oferendas. O nosso Deus, o Deus da Bíblia, é aquele que vem se oferecer, é aquele que vem se sacrificar, é aquele que vem fazer em favor daqueles que não merecem nenhum favor. E a Bíblia diz que Jesus vem, e esse texto, Paulo fortalece essa graça bendita também. Ele vem padecer na cruz do Calvário o sofrimento que era meu, e ele vai morrer a morte que é minha, porque a graça de Deus vai se manifestar para salvar o perdido, e ele se chamará Jesus, diz o texto das Escrituras, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. A igreja existe, porque a graça de Deus se manifesta para nós. Graças
a fé. Somos salvos mediante a fé, em razão de tudo que Deus já fez, do sacrifício que Cristo já realizou. O que cabe a nós é crermos, graças à fé. Mas até a fé é dom de Deus. Ninguém consegue ver em Jesus quem Ele é de verdade. Ninguém consegue exercer a fé que nós chamamos de fé salvadora, se não tiver os seus olhos abertos pela ação de Deus, que pela sua graça abre os nossos olhos para que possamos ver e crer. Quero pedir às irmãs que leiam esse texto para nós, só as vozes femininas, esses versículos. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versos de 1 a 5. Está dando para ler aí? Essa letra está menorzinha por causa do uso só de parte, né, da projeção, mas eu acho que dá. Vamos lá, irmãs? Eu, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi a fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, mas sim no poder de Deus. Irmãos, às vezes nós vemos muitas pessoas serem conduzidas, seduzidas na sua fé por caminhos que não promovem a salvação, que a graça de Deus promove. Há sempre um grupo de religiosos se apegando a algum princípio de fé, com respeito a perdão de pecados. Recebo os perdões, o perdão de Deus, o perdão dos pecados, por um sacrifício que faço, por um cabrito que mato, por uma oferenda que apresento. Recebo perdão de pecados quando sigo determinado princípio religioso, quando participo de determinada instituição eclesiástica. Há pessoas dizendo de que vamos ser salvos pela reencarnação, e a cada vez que eu morro, e de alguma forma meu espírito volte a esse mundo, eu vivencio aqui os meus karmas, eu passo pelos meus sofrimentos, pelas minhas angústias, e ao passar por esses karmas e me comportar bem, eu vou purificando a minha alma, e chegam a dizer que Jesus é o exemplo maior, daquela pessoa única, que numa vida só, pôde purificar o seu espírito, e alcançou uma plenitude espiritual tão grandiosa, que ele segue de exemplo, de que é possível alcançar a plenitude espiritual numa só vida, por isso ele não teve que se reencarnar. É um exemplo de espiritualidade, de fé para nós. Mas jamais veio em Jesus este Deus que veio assumir forma humana, para que pudesse verter o seu sangue e dar a sua vida, e este sangue derramado na cruz do Calvário é aquele que nos purifica de todo pecado. O apóstolo Paulo, que é mencionado aqui, ele acreditava que Jesus, no início da era cristã, quando é chamado na escritura de Saulo de Tarso, ele acreditava que Jesus era um blasfemador, não era o Messias. Quando ele dizia isso, e perseguia os cristãos, e buscou carta das autoridades judaicas para poder arrastar os cristãos das suas casas e lançá-los no cárcere, na prisão, ele tinha muita convicção com respeito à sua fé. Ele era um bom judeu, ele era instruído aos pés de Gamaliel, ele era aquele que se preparou para que quando o Messias viesse, pudesse identificá-lo imediatamente, e dissesse: eis aí o Messias, prometido por Deus a Israel.
E agora, quando ele escreve aqui, ele está dizendo: olha, naquele tempo eu tinha uma visão de Messias, conforme o pensamento humano. E eu não quero que vocês sustentem a sua fé no pensamento humano, porque esse pensamento vai conduzi-los a um princípio de fé que não está fundamentado na graça de Deus, e que vai tirar de vocês a possibilidade do gozo eterno com o Senhor. Porque como que o judeu via o Messias prometido por Deus a Israel? Ele via como aquele que haveria de nascer, e em um determinado momento ele haveria de sentar no trono de Israel como filho de Davi, da linhagem de Davi, o grande rei de Israel. E quando ele sentasse no trono de Israel, ele ia organizar os seus exércitos, ele ia montar o seu cavalo branco, ele ia levantar a sua espada, o seu escudo, ele ia erguer a sua bandeira, e ele sairia enfrentando os outros exércitos inimigos. No dia de Cristo, o Império Romano, que havia subjugado a nação e outras nações da terra. Houve algumas ações, até mesmo dos seus discípulos, que tentavam levar a Jesus a tomar uma atitude assim. Quando Judas vendeu Jesus, ele o vendeu para lucrar, em razão de um prejuízo que ele acreditava ter tomado antes, quando aquela mulher derramou do perfume, o nardo caríssimo, junto a Jesus, de valor de 300 denários, um ano de salário do trabalhador diarista, judeu. E ele era quem cuidava da bolsa dos apóstolos, o tesoureiro. João fala com muita clareza que ele discursou em favor dos pobres, porque ele cuidava da bolsa, era o tesoureiro e era ladrão. Se entrasse um dinheiro grande assim, ele podia desviar uma parte. Quem sabe 2 partes, ou 3 partes. Se for seguir o exemplo dos nossos políticos, toda parte. Mas ele faz isso não só para roubar, não só na intenção de lucrar, de restituir aquilo que ele entende que perdeu, porque ele vendeu Jesus pelo preço de um escravo ralé, de baixa ralé, o escravo mais barato que alguém podia comprar no mercado. É o preço que ele pediu para entregar Jesus à morte. Mas ele fez isso na cabeça dele, dizendo: se eu colocá-lo numa encruzilhada assim, e os soldados romanos vierem para prendê-lo e matá-lo, ele vai ter que assumir a sua posição de Messias, e montar o cavalo branco, e aproveitar da sua popularidade e montar o seu exército, e vencer os romanos, e tornar Israel uma potência na terra, de maneira que nunca mais será subjugada por nenhum povo, por nenhuma nação. É assim que os judeus viam o Messias. Mas quando olhamos para Romanos, para Marcos, no capítulo 8, nós vemos que esse foi o pensamento também de Pedro, o apóstolo. Quando Jesus perguntou: que diz o povo que eu sou? E eles disseram: um dos profetas. E aí Jesus dirige a palavra aos discípulos e diz: mas e vós? Quem dizeis que eu sou? Pedro ergue a sua voz para proclamar: tu és o Messias, tu és o Cristo. Tu és aquele que foi prometido aos judeus, pela boca dos profetas, como a boca do próprio Deus, do próprio Pai. E Jesus então pede a Pedro que confirma que ele está certo, mas pede que ele se cale, e começa a dizer e a proclamar o que cabe então o Messias fazer. E Jesus começa caminhando, instruindo os seus discípulos a dizer assim: eu vou ser rejeitado pelos principais anciãos, eu vou ser preso, eu vou ser açoitado, eu vou ser morto. E quando ele menciona que vai ser morto, Pedro chama a parte e começa a reprová-lo, como quem diz: eu não disse que tu és o Cristo, o Senhor não disse que eu tinha razão
como pode o Cristo dos judeus ser rejeitado pelos principais da nação, ser preso, ser açoitado e ser morto? O nosso Messias não haverá de erguer a nossa nação se ele for morto. Ele tem que se assentar no trono, ele tem que reinar eternamente. É assim que a profecia diz, ele tem que montar o cavalo branco e tomar a coroa e firmar o seu exército. E nesse momento, Pedro começa a admitir o sentimento que Saulo de Tarso tinha com respeito a Cristo. Ele sabia que ele era o Messias. Paulo de Tarso nem isso, mas a compreensão que os judeus tinham era uma compreensão de um conhecimento humano, e não dentro da soberania da graça de Deus. Deus nunca disse por boca de profeta que ele se assentaria num trono para montar e estabelecer um reino visível dessa terra. E Jesus vai dizer para ele: arreda-te, Satanás, não cogita das coisas de Deus, da graça de Deus, mas dos homens. Há uma compreensão humana, há um conhecimento humano, que é errôneo, que se acontecer dessa forma, não vai trazer salvação, perdão de pecados, céu, gozo eterno para ninguém, não vai devolver o paraíso para a humanidade. E Jesus vai declarar diante de Pilatos: meu reino não é deste mundo. E ele mesmo vai falar depois aos seus discípulos: eu vou para junto do Pai, mas eu vou preparar-vos lugar, para que onde eu esteja, estejais vós também. Irmãos, a graça de Deus somente nos abre o entendimento da fé que salva, a fé que nos faz entender quem é Jesus, por que ele teve que morrer, porque era necessário que ele desse o seu sangue, e ele deu todo o sangue, porque era preciso que esse Deus se tornasse ser humano, porque Deus não morre, só ser humano sim é capaz de dar a vida. Por isso ele é o Emanuel, o Deus conosco. Por isso ele tem a natureza humana, por isso ele tem a natureza divina. Por isso as duas naturezas são importantes, porque é um plano do Pai Celeste sendo realizado na vida do seu Filho. É preciso ser derramado um sangue que purifique pecados, o sangue de um justo. E se ele nascesse da iniquidade, deixava de ser justo, seu sangue não purificaria pecado algum. Como eu mesmo, se der a minha vida por sacrifício, não alcanço o perdão de pecados, nem os meus, quanto mais de qualquer outra pessoa. Porque tenho sangue contaminado pelos meus delitos, pelos meus pecados, mas o sangue de Cristo não, é sangue puro, é sangue santo, é o ente santo, é o Deus conosco. Por isso a salvação é pela graça de Deus, e a fé é um dom concedido pela graça de Deus. Exemplo, a vida do apóstolo. Não há nada que comprove para nós, dentro das Escrituras, uma transformação tão grandiosa, uma mudança de compreensão com respeito a Jesus, tão transformadora do que Saulo de Tarso, o perseguidor, que tinha convicção, como um bom judeu, de que Jesus era um herege, um blasfemador, que queria ser chamado de Deus, que queria ser identificado com o Messias, sem ser. Por isso que ele se empenhava tanto contra este movimento que amava Jesus de Nazaré, que proclamava ser discípulo de Cristo. Por isso que ele os perseguia, por isso que ele lançava no cárcere. Ele estava convicto de que Jesus não era o Messias, não era o Salvador, não era o prometido de Deus aos judeus e ao mundo. Ele era o impostor. Muitos veem em Jesus o impostor. Muitos veem em Jesus o rabi, o sábio, que Nicodemos procurou à noite. Muitos veem em Jesus este exemplo de espiritualidade, exemplo de conduta, exemplo de ser humano. Muitos veem em Jesus o homem que se compadece das multidões, que age em favor delas, mas não conseguem ver em Jesus quem de fato Ele é. Ele é o Salvador daquele que crê.
Para alguns, diz a Bíblia, loucura. Para outros, vergonha. Para nós, a quem o Espírito Santo já abriu o entendimento, já abriu a compreensão, para exercer a fé na pessoa de Cristo, como Ele é, e entregar a nossa vida para Ele, como Ele deseja, e como nós precisamos fazer. É poder de Deus que salva o perdido. Saulo vai ter os seus olhos abertos, literalmente, pela graça de Deus. Quando perseguindo a igreja, ele caminha na direção de Damasco. E o próprio Cristo lhe aparece no caminho e diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele vai perguntar: quem és tu? E a voz do Deus soberano vai dizer: eu sou Jesus, a quem tu persegues. E a visão espiritual daquele homem é aberta pela graça de Deus que se manifesta a ele no caminho. Se ele segue o entendimento humano, se ele segue a compreensão humana, do seu próprio pensamento, dos seus estudos, da sua intelectualidade, ele ia passar nesta vida e não ia ser alcançado pela graça. Ele ia ser um bom judeu, um bom cidadão, ele ia ser um bom religioso, mas ele não ia herdar a vida eterna. Quebra o nosso entendimento, conforme Paulo explica nesse texto, é exatamente a graça de Deus, quem nos faz ver que Jesus é Senhor, que há no sangue vertido por Cristo Jesus em Jerusalém, no Gólgota, no Calvário, um sangue que purifica pecado, é o agir do Espírito de Deus que abre o nosso entendimento, para que possamos ver como Ele de fato é. Não somos nós que descobrimos, na nossa muita capacidade intelectual e nas nossas muitas pesquisas. Há muita gente que conhece muito de Jesus de Nazaré, mas não reconheceu ainda que Ele é o Salvador, que Ele é o Senhor, porque o dom da graça de Deus, que manifesta a fé salvadora, para que possamos ver, ainda não se manifestou. Paulo não quer que ninguém se apoie no seu próprio entendimento, ou no entendimento humano. Ele quer que cada pessoa entenda quem é Jesus, pela manifestação do poder de Deus. O Espírito Santo que age em nós é o Espírito de poder, que quebranta o coração mais duro, que clareia a mente mais escura, que consegue trazer a conversão de pensamento e de entendimento àqueles mais convictos, e faz nos ver quem é Jesus Cristo. Sem Jesus, sem graça, sem fé, sem salvação. Mas a salvação e a fé é dom de Deus, é graça de Deus, não é algo que nós conquistamos, que nós alcançamos pelo nosso esforço, pelo nosso empenho. Uma terceira verdade que sustenta a igreja, e por isso confirma que a igreja, só pela graça, é que nós só somos justificados, temos os nossos pecados justificados, mediante a graça de Deus. Às vezes nós pensamos: se eu faço um bem a alguém, Deus me perdoa de um mal que eu pratiquei. É uma recompensa, um acerto cobrindo o erro. Alguns chegam a interpretar dizendo que até a Escritura garante essa graça para nós, que o amor pode cobrir multidão de pecados. Irmãos, o amor que cobre multidão de pecados é o amor de Deus por nós, pela humanidade. Esse cobre multidão de pecados. Mas a Bíblia diz que o nosso amor, ele é mesquinho, ele é pequeno. Quando nós quisermos manifestar um amor verdadeiro, nós temos que manifestar o amor que é dom de Deus, que vem de Deus, que nós recebemos de Deus.
Porque tudo aquilo que eu fizer, mesmo que eu entregue o meu corpo para ser queimado, se não for em razão do amor de Deus, de nada serve. É como o símbolo, o som de um sino que soa. É um barulho solto ao vento, não tem valor. E às vezes nós pensamos que nós podemos alcançar essa justificação. E não entendemos nem mesmo por que Cristo nos justifica. Quando isso acontece? Quando que essa graça da justificação acontece? Quando que de fato nós somos justificados em razão dos nossos erros? Por que isso é preciso? Deus é Deus soberano. E um Deus goza de um privilégio que nenhum ser humano e nenhuma outra criatura goza. Ele não precisa explicar suas ações para ninguém. Ele é soberano, ele faz o que ele quer, ele faz o que ele deseja. Ninguém tem poder para questionar um Deus. Ninguém tem poder para questionar o nosso Deus. E quem sabe você poderia pensar assim: para que mandar Jesus? Para que sacrificar o próprio filho? Ele, como Deus, poderia dizer: eu vou perdoar os pecados, eu sou Deus. Quem vai questionar? Ninguém pode questionar. Senão, só Deus. Porque Deus sabe que Ele é justo, faz parte da sua natureza a justiça. Ele diz que o pecado tem que ser punido. A punição para o pecador. A morte. O salário do pecado. Para aquele que desobedece à vontade. Para aquele que corrompe a vontade. Para aquele que negligencia a vontade de Deus. E Deus então não pode negar a si mesmo. Se Ele na sua soberania decretasse sem mandar Jesus, sem ter morte na cruz, de que estão perdoados todos os pecados, como Deus você poderia dizer: quem vai questionar a palavra de Deus? Quem pode resistir ao agir de Deus? Qual o ser humano, qual a circunstância? Mas Deus não faz isso porque Ele não pode negar a si mesmo, Ele é justo. E a justiça precisa ser aplicada, senão Ele deixa de ser justo. Mas Ele é assim, faz parte da sua natureza, é um dos seus atributos. E por ser justo, Ele enviou o seu Filho. Ele não poupou o seu Filho, diz a Bíblia, antes o entregou por nós, quando éramos ainda pecadores. Quero ler esse texto para você. Vamos ler com os homens, vamos ler, eu vou ajudar. Está uma letra menor, tá, irmãos? Vamos lá. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, para todos, sobre todos os que creem. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, a jactância foi de todo excluída. Por que lei das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. É mencionado a lei porque a lei é que nos dá consciência do quanto erramos, não é isso? É ela que fala o que é certo e errado. Deus enviou a lei aos judeus para que eles pudessem identificar o que é certo e errado, o que pode e o que não pode, o que se deve fazer e o que não se deve fazer. É ela que aponta o quanto nós somos falhos, o quanto nós somos pequenos, o quanto nós erramos diante de Deus, por aquilo que fazemos e por aquilo que deixamos de fazer.
ela nos aponta. Mas obedecer à lei não justifica os nossos pecados. Então eu desobedeci a Deus em algo que eu não fiz, conforme Ele pediu. Eu vou então fazer algo que Ele me pediu, para que esse meu acerto possa me justificar daquele erro que eu cometi lá atrás. A Bíblia nos ensina que não é assim. Deus não trabalha dessa forma. Deus tinha que punir o pecado. Deus tinha que justificar aqueles que são injustos. E quando Ele envia Cristo, diz a Bíblia que Cristo se torna o meu substituto na cruz. É morte substitutiva. Ele padece em razão dos meus pecados. Ele é moído, Ele é ferido por causa da minha transgressão. O justo dá a sua vida pelos injustos. E o seu sacrifício justifica, pela graça de Deus, aqueles que não mereciam justificação. Todos aqui se lembram, e quem não se lembra eu posso relembrar, o clamor de Cristo na cruz, em uma das suas frases, onde Ele diz, Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparastes? O que estava acontecendo naquele tempo na vida de Cristo? O que estava vindo sobre o Jesus crucificado? Deus estava imputando nele todos os meus pecados, todas as suas transgressões, toda a transgressão e pecado da humanidade. Porque Deus, na sua justiça, está punindo o pecado, para justificar aqueles que não mereciam justificação. Quando nós morrermos, e quando morremos, Cristo se coloca ao nosso lado. Se exercemos a fé em Jesus, Ele vem ao nosso encontro, e junto com Ele chega a morte. E a morte vai, de alguma forma, querer reivindicar a nossa alma, para que possamos padecer os aguilhões que a morte produz, o controle, o domínio que a morte tem, porque o salário do pecado é a morte. Jesus se coloca ao nosso lado, Jesus que já venceu a morte pelo poder de Deus, que o trouxe dentre os mortos, ressurreto. Jesus que recebeu a punição pelos nossos pecados, morrendo a morte que era nossa, que era minha e sua, que Ele não merecia e nem precisava. E Ele vai dizer então para a morte, olha, nesse você não pode tocar, essa alma você não pode arrastar para os seus aguilhões, essa alma não vai ser conduzida ao inferno, aos danos, ao sofrimento eterno, essa alma me pertence, porque eu paguei um alto preço por ela, quando me entreguei na cruz do Calvário. A nossa vitória sobre a morte, o nosso gozo eterno, ele vem porque Deus puniu a Cristo, que não merecia e nem necessitava de punição. É o justo, é o santo, pagando pelos injustos, pelos pecadores. Se somos justificados é porque a graça de Deus se manifestou. Ninguém consegue se justificar pelas suas obras, pelos seus caminhos, pelo seu esforço, pela sua conta bancária. Isso não é algo que nós alcançamos, que nós conquistamos, que nós produzimos, é graça de Deus se manifesta, é favor do Senhor que vem junto à nossa vida e diz, estão perdoados os vossos pecados, você não tem mais dívida para pagar comigo, não pesa mais sobre a sua alma o peso, o dano da morte eterna, vocês vão poder viver, os mortos vão ressurgir dentre os mortos, os vivos, quando Cristo voltar, vão ser transladados, esse corpo corruptível vai deixar de existir, e um corpo incorruptível vai surgir para nós, e nós vamos entrar nas mansões celestiais, porque Deus manifestou em Cristo a sua graça,
e justificou todos os nossos pecados. E se o salário do pecado é a morte, o dom gratuito de Deus é a vida eterna. A carta aos Romanos é a carta magna da graça de Deus, que demonstra o quanto Deus fez por nós, o quanto Ele agiu a nosso favor, o quanto Ele não mediu esforços para prover aquilo que nós precisávamos, para que pudéssemos ser feitos filhos de Deus, herdeiros dos céus. Acho que é claro, irmãos, o agir da graça de Deus para nós e por nós. E eu acredito que nenhum de vocês tem dúvida disso. Se não fosse o Senhor, que seria de nós? Mas há uma questão que Deus gostaria que nós respondêssemos em razão de tão grandiosa salvação e bênção. Qual é a sua resposta diante da graça de Deus? Qual tem sido a sua resposta, a minha, ao considerar tudo aquilo que Deus fez? Quanto Ele abençoou a sua história aqui, quanto Ele abençoa a sua eternidade por vir. Qual é a sua resposta à ação de um Deus que dá o seu Filho? Qual é a sua resposta à ação de um Deus que morre a sua morte, que padece suas dores, que se sacrifica para que você não fosse sacrificado? Como você tem agido diante disso? Se você traz no coração, no peito essa convicção, Deus é gracioso demais, Ele faz e fez muito. Primeiro, irmãos, é o reconhecimento. Deus está esperando esse reconhecimento. Como nós reconhecemos? Vendo em Jesus o Salvador, entregando a nossa vida para Cristo. Olha, se eu quero passar a eternidade nos céus, eu confio que Jesus é de fato o Senhor e Salvador, e a minha eternidade, a minha vida e a minha história eu deposito nas mãos daquele que pode garantir a minha fé, a minha esperança, a minha confiança. Eu dou a minha vida a Cristo, é um reconhecimento. E Jesus vai olhar para essa entrega sua, para esse reconhecimento seu de que você entendeu quem Ele é, você entendeu o que Ele fez, e Deus vai dizer: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do seu Senhor. O meu reino é o seu reino, a minha eternidade é a sua eternidade. Vou preparar-vos lugar, para que onde eu esteja, estejais vós também. Reconhecimento. Quando eu entendo quem Jesus é, e faço dele o Senhor e Salvador da minha vida. Se nós não tivermos esse reconhecimento, nós não somos filhos de Deus. Nós não somos contemplados com a graça grandiosa que Ele manifesta para nós. Uma outra atitude, irmãos, é saber que Deus espera de nós gratidão. E a gratidão nós manifestamos com atitudes. Quando eu apenas digo para Jaque o quanto nós somos gratos pela passagem dela por aqui, se não houvesse um abraço, um sorriso, uma acolhida amável, ela não acreditaria. São as nossas atitudes que demonstram de fato a nossa gratidão. A nossa palavra, ela pode ser proferida, ela pode ser anunciada. Uma palavra pode falar alguma coisa, mas uma atitude fala muito mais. Às vezes as pessoas não dizem nada, não proclamam nada, mas quando elas tomam algumas atitudes com você, você percebe o quanto elas te amam e o quanto elas são gratas. Atitudes pequenas. Às vezes o simples fato de, no momento da dificuldade, não saber o que te dizer, mas se colocar ali sentado ao seu lado, para que você saiba: eu estou com você, eu estou aqui. É expressão de gratidão. Eu fico pensando, irmãos, o quanto nós devíamos ser gratos e o quanto nós dizemos que somos.
mas o quão pouco nós demonstramos a Deus que de fato somos. E eu fico pensando o quanto eu sou falho na gratidão a Deus quando eu começo a imaginar o que Deus espera de mim, em quem Ele gostaria que eu fosse, no que Ele gostaria que eu fizesse e como fizesse, e o quão distante disso eu estou. Eu fico imaginando às vezes o quanto eu devo a Deus na gratidão pela grandiosa graça que Ele me deu, quando eu arrumo as minhas justificativas para não me envolver com algo que Ele quer que eu me envolva, para não fazer como Ele gostaria que eu fizesse, para manter o meu corpo na inércia, na minha vontade, no meu querer, quando eu percebo que a vontade de Deus é diferente daquela que eu tenho, e quando eu insisto para que a minha vontade seja feita, e negligencio a vontade do meu Pai Celestial. Jesus expressou gratidão ao Pai quando Ele falou assim: Pai, se possível, passa de mim esse caso, contudo, faça a tua vontade. Se eu tiver que me sacrificar, dar a minha vida, eu quero que o Senhor saiba que eu estou pronto a dar. Ensinando o ser humano a ser grato, ao reconhecer os cuidados de um Pai Celeste. E às vezes eu fico pensando por que eu não participo dessa atividade ou de outra da igreja, porque quem sabe hoje está muito calor, ou então está muito frio, ou então eu estou muito cansado, ou amanhã eu tenho uma semana muito puxada pela frente. E tudo serve para mim de justificativa para não ir, para não fazer, para não me envolver. Eu fico pensando o quanto que eu amo a Deus e quanto eu sou grato, quando Ele pede que eu me sacrifique um pouco mais, abrindo mão da minha vontade, e olhando a vontade de Deus, e eu percebo então que há coisas erradas que eu faço. A lei aponta para mim os meus erros, a Bíblia me mostra, mas eu não me esforço para deixá-los. Eu me acomodo, e quero que as pessoas se acomodem comigo, com o jeito que eu sou, com o jeito que eu falo, com o jeito que eu vivo, porque apesar de eu dizer que há muita gratidão na graça de Deus que me alcança, essa gratidão não é o suficiente para me transformar as minhas atitudes, para me abandonar o meu ego, a minha vontade, em detrimento da vontade do meu Pai Celeste. Eu acho que o que Ele fez por mim é muito grandioso, mas qualquer coisa que Ele me peça, que eu tenha que me sacrificar um pouco, eu acho que já é demais para mim. O Senhor deve estar pedindo muito. Isso sem falar, irmãos, em algumas propostas indecentes que a gente recebe por aí na vida, em algumas oportunidades que de repente saltam diante dos nossos olhos, que nós sabemos que são pecaminosas, mas nós nos envolvemos assim mesmo, esquecendo que o nosso Deus é santo, que o nosso Deus é justo. E apesar de considerar grandiosa a sua graça, agir como se essa graça fosse uma graça barata, que não tivesse custado nada para o Senhor, embora tenha custado um alto preço. E aí eu vou me entregar então às propostas que surgem, até porque é isso que me agrada, é isso que me satisfaz, é isso que me atende, é isso que me faz trilhar um caminho aparentemente mais fácil. É assim que eu chego no meu objetivo, sem muito esforço, sem muito sofrimento, mesmo que eu contrarie o querer de Deus. Aonde está a nossa gratidão? Até onde vai de fato o nosso reconhecimento de uma graça tão grandiosa? E é nessas horas que eu vejo quão distante eu estou, irmãos. E essa hora que eu observo às vezes o quão distante a igreja do Senhor anda no Brasil, longe dessa gratidão, desse reconhecimento, de uma bênção tão grandiosa. Porque nós gostamos muito daquilo que nos satisfaz, daquilo que nos atende, daquilo que nos dá prazer, e esquecemos daquilo que dá prazer ao nosso Deus, que não mediu esforços, para que recebamos aquilo que nós não merecemos. E às vezes nós não nos esforçamos para fazer aquilo que Ele merece.
Quero convidar os irmãos à reflexão, à oração, à gratidão, ao reconhecimento. Nós não estaríamos aqui se não fosse a graça de Deus, a Igreja Presbiteriana do Brasil. Mas o nosso Deus é aquele que olha dos céus a nossa vida, Ele contempla todo ser humano. E Ele espera que levemos alegria ao coração. Isaías diz que o Senhor Jesus olha dos céus e Ele vê o resultado do seu trabalho na terra, na vida dos seus filhos, dos seus servos. E Ele se alegra, e Ele diz, valeu a pena. Ele verá o resultado do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito, ficará contente. Quando Ele contemplar o Night andando por esse mundo, e tentando, e buscando ser um pouco mais daquilo que Ele precisa ser, do jeito que Deus gostaria que Ele fosse. Quando Ele vê em mim e em você o esforço, mas às vezes nós nos esforçamos, não temos interesse nenhum em nos esforçar. Feche os olhos, vamos orar. Pai querido, nós estamos aqui na Tua presença.